Olá, nosso programa Convidados de hoje, aqui da nossa TV Cruzaltense, vai tratar de um tema que tem envolvido grande parte não só da comunidade de Cruz Alta, mas também de toda a região que compõe a diocese que Cruz Alta é sede. Trata-se da obra de reformulação da Catedral Diocesana do Divino Espírito Santo. Um trabalho que já começou há 3 anos e agora está na sua fase final. Um trabalho que exigiu muito esforço, muita dedicação, muito envolvimento da comunidade e principalmente das pessoas que se envolveram com esta obra. E por isso está conosco o padre Márcio Laufert, que é o pároco da nossa catedral, para entendermos um pouco mais e sabermos do que está acontecendo e em que pé está esta obra. Padre Márcio, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Já são 3 anos dessa obra, é isso? 3 anos, João. Que caminhada. É um exercício, como diz o outro, né, de paciência de Jó, né? Mas a gente precisa ter todo esse respaldo assim da comunidade que vem entendendo o que se projetava em 2017, 2018, quando a gente lançava esse projeto de revitalização da catedral, né? Até mesmo a reformulação, né? Quando recebia esse convite, né? Para que também se trabalhasse, além do campo pastoral, essa parte administrativa, de gestão, né? De empreender, né? Porque isso são coisas que caminham juntas, né? Do ponto de vista pastoral, né? De evangelização. Então, esses 3 anos, com certeza, né? Pensar uma reforma, quando nós pensamos juntos, né? Por que não revitalizar? Porque a obra já existia, né? Essa obra que existia é feita há muitos anos atrás, né? Mas é um prédio centenário, né? O prédio da catedral. Isso se remete aí... Tem um estudo, né, João? Um estudo que, quando tudo começou, né? A 4ª igreja, que nós estamos olhando para ela, a primeira que era lá na praça, bem no centro, depois do lado, e depois veio ali onde ela está hoje, depois a ampliação dela, para chegar até os dias atuais, da forma com que ela foi então constituída, né? Mas ela está aí com o seu 189 anos, já temos de paróquia Divino Espírito Santo. Ou seja, quase a idade de Cruz Alta, que está casualmente também comemorando seus 200 anos. Justo, é nessa caminhada, né, simultaneamente, como se diz assim. Ou seja, a catedral sempre fez parte do cenário da história de Cruz Alta. De Cruz Alta. E da formação da cidade. Divino Espírito Santo da Cruz Alta, por isso que ela recebe o nome, né, quando Antônio Sepe crava, né, a cruz em Benjaminote, Padre Antônio Sepe, né? Logo então missioneiro. Então logo vem para Cruz Alta, é onde estamos hoje, né? Então aí a história está nos contando, está nos mostrando, e a gente está tendo indícios de que de fato, né, há 200 anos atrás, há 100 e poucos anos atrás, né, a nossa igreja, a paróquia Divino Espírito Santo, que pertenceu religiosamente ao Rio de Janeiro, depois veio a Porto Alegre, depois Santa Maria, e agora daqui 3 anos, né, o 50º da diocese, né? Então estamos tendo aí uma obra de revitalização que tem sim, como o João dizia, um certo impacto, né? Mas graças aí a todos os diocesanos, né, que vem colaborando, vem ajudando para que a gente possa concluir essa obra a meados de agosto, setembro, que feche os 3 anos de trabalho. Agora foi um ato de coragem, né, encarar um trabalho assim, porque quando começou a obra não tinha a pandemia ainda, né? Não se vivia essa loucura que depois se vivenciou. E a gente tinha uma perspectiva de conseguir captação de recursos, de ajuda. E aí isso não foi, na verdade, atingido plenamente o objetivo. Justo. Em algum momento, né, depois. Quando você fala em plano B, aqui foi o plano B, veio o plano C e está no plano D, né? Porque justamente, você pensou, de fato, no início, aquilo que havia sido planejado pela comissão, né, João? Então a gente executou de primeira mão aquilo, mas logo em seguida a gente foi pego de surpresa, né? Foi ano de Copa, foi ano eleitoral, foi ano de seca, foi ano de pandemia, está sendo ainda pandemia, e aí a gente vem com toda a compreensão também da comunidade para não parar essa obra do jeito que ela estava, a parte interna pronta, e agora faltando a parte externa. Então para nós também deu crise aí, né? Vamos ou não vamos continuar a obra?
Mas graças... Foi uma decisão complicada. Isso, graças a uma boa equipe que a gente tem, que pessoas que pensam, pessoas que nos motivam, né? Administrando também aquela parte de críticas, né? Porque a gente também é criticado no sentido, por quê? Por que fazer, sendo que temos aí a dificuldade financeira? Nós não vem nada de Roma, porque muitas pessoas têm essa curiosidade. Mas em Roma, o que ajuda? Manda dinheiro. Isso, muito pelo contrário, a gente é solidário nas campanhas que são feitas, principalmente no Óbolo de São Pedro, enviar para lá, e não de lá para cá. O processo é o contrário. É a igreja local, por isso ela é diocesana, dentro do nosso limite territorial, geográfico, Diocese de Cruz Alta. E ela está empenhada, né, a partir da Cúria Diocesana, nosso bispo, muitos padres, né, digo assim, muitos padres, porque não são todos, né, a gente tem que ser bem claro aqui. E muito apoio, muito incentivo, e administrando aí, inclusive o que eu chamo de pérolas da catedral, que eu tenho guardado comigo, muitos bilhetinhos, algumas coisas que eu não fui para o Facebook, não fui para a rede social, no sentido assim digamos, ouvir tudo isso. Porque tem que ter uma motivação também interior, a partir de pessoas que pensam positivo, pensam para frente, olhar para frente, né, para o futuro da nossa diocese, os novos padres, os seminaristas, as crianças que estão vindo hoje sendo batizadas dentro dela, né, que orgulho daqui 5, 10, 15 anos poder olhar para uma igreja que foi revitalizada, né, um trabalho que foi feito em conjunto, não é do padre, não é do bispo, mas é de toda a comunidade, é pública, né, não é uma coisa simplesmente particular dessas pessoas, muito pelo contrário, ela está aberta à visitação, à oração, né, à peregrinação, está aberta aí fazer a ligação, né, Catedral do Divino Espírito Santo, Cruz Alta, ao Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima, que também está aqui em Cruz Alta, que é outro lugar diocesano que nós temos na Diocese de Cruz Alta. E até mesmo a parte do turismo religioso, né, algumas peças que remetem aí a esse grande portal das missões, onde tudo veio de lá para cá, né? Se nós olhar pela história, 1600 e alguma coisa, né, nós vamos estar comprovando aí algumas imagens que estão dentro dela, e para isso levar a fim com esse projeto, esse grande projeto, né, que é a arquitetura sacra. Por isso foi escolhido, foi indicado uma construtora com especialização em arte sacra, um arquiteto que pensasse também a arte sacra, né, nos seus 20 anos já de bagagem, de trabalho, que é o Cristiano Fabris. E a Zanon Construtora, que tem uma referência no Estado, fora do Estado, no Brasil e fora do Brasil. Né? Por isso a idoneidade, a seriedade. Porque o orçamento que nós temos de 2018, ele está sendo executado agora. Ainda continua com todas essas mudanças dentro da economia dos setores. Com todos os reajustes. Todos possíveis, né, João? Então a gente, quando você fala assim da questão da coragem, mas por detrás também sente o medo, sente aquela agonia. Agora, não desconsiderando os conselhos que a gente recebeu, o auxílio no sentido assim de orientações, né, de continuar firme nas decisões, naquilo que é para a comunidade. O padre passa, né, mas a comunidade fica. Então, tudo isso permeia aí, né, falar em dinheiro, falar em valores, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque o que ocorreu? A diocese e a comissão e o senhor em algum momento tiveram que pensar, bom, esse prédio, a catedral, o prédio da catedral estava quase que em decomposição, né? Se tocava numa parede lá, caía o cimento, se afundava o dedo, estava apodrecendo, né, as paredes, o teto, enfim, uma coisa absurdamente assim, em decomposição quase, né? Isso. Bom, e aí o que vamos fazer? O que vai se fazer, né? E aí teve que dar todo esse passo, todo esse ato de decisão e de coragem para reformular a catedral. E aí foi feito, e aí chegou um momento que também faltou, né? Faltou a grana lá, e se teve que tomar uma outra decisão. Vamos continuar ou não? Você fez a parte interna, e aí teria que ser feita a parte externa. Também com um desafio imenso para conseguir dinheiro, né? Bom, e aí também se teve um outro ato de coragem se fez. E nesse contexto todo, teve muita gente que apoiou, muita gente que ajudou, e muita gente que criticou, não se envolveu, mas apontou o dedo, o que estão fazendo aí, né? Gastando dinheiro com uma coisa que não precisaria. E o curioso, que muita gente que criticou, agora está lá, fazendo foto, fazendo selfie, fazendo média, inclusive, né? Tentando até tirar proveito. Bom, é um parêntese disso aqui, né? É um parêntese. De fato. Mas, enfim, mas o mais importante é que agora nós estamos na reta final da obra, né? Estamos nos encaminhando para o processo
rigorosamente de finalização. Isso. Quando eu falava daquele diagnóstico que foi feito no início, o que nós queremos fazer dentro da catedral, da igreja matriz, né, a catedral diocesana? Havia muitas infiltrações de umidade, né, devido àquele vencimento, porque tudo acaba, o cimento da época, pouco cimento, o calcite, a areia, enfim, várias coisas que com o tempo foram se vencendo. Então, por isso tem que tirar o reboco. Foi feito, um material de construção era justo. Não tinha tanta tecnologia chamado de hoje, né? Pozzolan na época, pega 60 anos atrás na história aí. Né? Muito bem feita a arquitetura dela, então o olhar clínico, né? Aquilo que foi diagnosticado, precisa tirar as infiltrações, tem que fazer isso. Então a gente foi elencando, fez uma lista do que nós pretendia fazer dentro da igreja, dentro da catedral. E olhamos para o teto, olhamos para a fiação, a parte hidráulica, a parte elétrica, a parte sonora, o som, que também não é coisa simples dentro de um ambiente grande, né? São 1.700 metros quadrados de construção, de área construída. Então isso tem um impacto muito grande quando nós temos que tomar decisões. Não é uma parte apenas. Pelo lado técnico, a construtora sempre nos disse assim, deveríamos ter começado de fora para dentro, o que tecnicamente correto, é isso aí, mas a nossa intenção foi ao contrário, né? De dentro para fora, porque quando a gente está dentro, terminado a parte interna, adentramos para ela para poder rezar e continuar celebrando, né, a fé do povo, enfim, e depois então se passaria para a parte externa. Então foi um pouco o que a gente fez, mas tecnicamente deveria ser ao contrário, começar de fora para dentro, perceber as infiltrações, fazer a correção, troca da calhas principalmente, né, de tudo aquilo que havia sido solicitado à construtora. Mas então essa parte financeira, sabemos que a gente é um exercício bastante grande, né? Um plano, um projeto, a captação de recursos, como é que foi feito, várias campanhas. Então, a gente acaba assim se tornando um pouco contagioso, porque hoje você solicita numa empresa, numa firma, amanhã você vai num produtor rural, amanhã você vai no aposentado, vai num professor, vai numa outra pessoa, quer dizer, funcionou. Né? Então, eu digo que por isso que ela é a igreja da comunidade. A comunidade teve essa sensibilidade. Gerações passadas colocaram o seu trabalho manual, colocaram valores, colocaram o seu tempo naquela igreja que estava. Hoje, muitos filhos e netos também continuam, né, empregando ali esse olhar de ajuda, de colaboração, de doação, de pura doação. E continuidade. Continuidade. Porque ali tem dinheiro de gente humilde, tem recurso de gente humilde, certo. Tem recurso de gente mais ou menos e tem recurso de gente bem de dinheiro. Bem estruturado, seja no campo da agricultura, seja no campo imobiliário hoje, né? Enfim, da profissão, né? Enfim. Teve ajuda de todas as classes sociais, pessoas, inclusive da diocese e fora da diocese. Né? Devido aos contatos que a gente tem fora da diocese, amigos do nosso bispo, amigos de padres, pessoas de outras, inclusive de outra denominação cristã, colaborou. Isso, padre, você tem um trabalho lá junto com a sua equipe, justo, né? Outras tem um trabalho muito bom que é para a comunidade e vamos colaborar. E colaborou. A gente faz um recibo, né, para o benfeitor, comprovando sempre as entradas, né? Exceto aquelas que a gente fez na Romaria, que são doações voluntárias. Tem muitas pessoas que não querem que apareça o seu nome, mas necessariamente nós fizemos um recibo para aquelas que a gente recebe. E na Romaria a gente fez a campanha do envelope, né? Na Romaria do ano passado, funcionou, deu certo, né? E hoje a gente continua solicitando doações, fizemos aí uma campanha do SOT, por mais que aí decaiu um pouco os valores, mas o mercado financeiro hoje está baixo, amanhã está alto, mas muitas pessoas aderiram a essa campanha e continuam ajudando. Ela não encerrou ainda, né? Nós vamos então... Ainda precisa mais ajuda. Isso, vamos até novembro, né? Tem ainda seis prestações para a construtora. Mais de 70 mil reais cada mês aí. Mais de 70 mil. E mais uma parte que a gente tem aí pela parte externa da catedral. Né? Então, daqui um pouquinho, né, nós vamos olhar assim, se a obra vai até meados de agosto, setembro, mas nós vamos continuar pagando a construtora até novembro, mensalmente. Então, por isso a gente conta muito com o olhar das pessoas. Não, vamos continuar ajudando mais um pouco, né? Faz uma doação espontânea, né? Vem ali os voluntários e continua. Eventos também, a gente
vai continuar fazendo alguma coisa nos próximos meses aí para conseguirmos, né, dentro do projetado, né, daquela meta que a gente tinha de buscar esses valores, né, para conseguir honrar aí com os nossos pagamentos, né? Ou seja, a empreiteira, a construtora vai integrar, dar por encerrada a obra daqui mais alguns meses, né? Justo, possivelmente em setembro, 3, né? 4 meses aí. Isso. E mesmo entregue a obra, vai ficar o carnezinho lá com a construtora. Fica o carnezinho. Fica. Aliás, um carnezão, na verdade. Isso, mensalmente, né? Mais de 70 mil ainda por mês, né? Cada mensalidade. Olhando assim, os valores que tudo aumentou nesses últimos meses aí, né? Então, aquilo que se considera de pagamentos, né? A compreensão que teve o dono da construtora é que a gente realmente está correndo atrás, está buscando isso, recursos, né, seja na diocese, seja fora da diocese, algum imóvel, né, que já foi feito a venda e investido ali, né, tudo deu certo, graças a Deus, por isso que a gente hoje está respirando um pouco mais tranquilo. Não que não tenha aí, né, uma preocupação de como vai ser esses próximos meses. O que está sendo feito ali no entorno da catedral, entre o salão e a igreja, colocadas pedras, aquelas pedra basáltica, possibilidade de banheiros, né? Sempre havia uma reclamação, é romaria, eventos maiores, não tem banheiro na catedral. Hoje o banheiro da catedral virou um banheiro público em Cruz Alta. Pois é. A praça, até hoje, ninguém, nenhum prefeito conseguiu fazer um banheiro na praça, uma coisa impressionante. E pelo jeito, não sei se vai ter. Pois é. Mas enfim, a catedral cumpre também pretendemos, esse papel, né, com adaptação para cadeirante, tudo dentro de um plano assim, né? Então esse projeto de também banheiro feminino, banheiro masculino, né, tudo para cadeirantes, enfim, essa segurança, com câmeras, né, alarme, as transmissões das missas, então melhorando essa parte do som, acústica, né, a mesa, tudo uma série de coisas que a gente veio pensando, substituindo toda a estrutura de som, a parte de fiação elétrica, automação do sino, né, automatizado, o sino da catedral, os 3 sinos, aliás, né, que tem um som muito bonito, aí toca ao meio-dia, tardinha, chamando o povo para a missa. Tudo programado lá. Tudo né? programado. Né? Então isso também foi visto, né, os confessionários, a parte de piso, a parte de o avanço do presbitério, tudo que foi feito dentro da nossa catedral, como muitos já conheceram, estão vendo, e estão convidados também a vir nas celebrações, até para conhecer tudo que foi investido e está sendo feito dentro da catedral. Muito bem, agora para concluir, né, padre? Está bonita a catedral. Muito lindo, muito bonita. Digna de uma visitação e uma foto, né, dentro dela. Tanto a pintura externa ficou muito legal. Não ficou internamente, meu Deus. Isso não ficou agressiva ao olho, assim, aos olhares, né? E ela tem um tom, se abre, né, ali para aquele ambiente onde nós estamos hoje. As grandes igrejas, as grandes catedrais, as paróquias, né, que recebem as visitações, e principalmente no turismo religioso, então ela está enaltecendo a Cruz Alta, como diz assim, né, até mesmo um ponto muito positivo que desde o início a gente prisava, era a iluminação da cruz, porque ela além de ela estar num ponto bem elevado da cidade, que ali era um morro, né? Claro. A cruz lá em cima, né, com mais de 30 metros de altura, essa cruz agora ganha uma iluminação. Né? Então a cruz alta, a cruz que está iluminada. Então é algo que também chama a atenção para que haja visitação, haja as pessoas, né, estão passando pela região, aí chegam em Cruz Alta, visitam a catedral e assim por diante. O templo religioso é um ponto turístico da cidade. Também. Indiscutivelmente. Um grande cartão postal, hoje podemos dizer assim, né? Muito bem, Padre Márcio, parabéns pelo seu trabalho aí, parabéns por Muito obrigado, João. Obrigado. Uma caminhada que ainda não terminou, mas é exitosa, né? Exitosa e será exitosa no seu todo. Certo, obrigado, e a gente continue agradecendo, né, a todos os benfeitores e benfeitoras da nossa catedral, muitas pessoas, se não fosse assim muita a gente anônima, né? Anônima, muitos, né, e se não fosse assim a gente, né, não teria hoje o que nós temos. Todo mundo. Justamente, hoje a gente fala, né, dizendo de fato, obrigado para essas pessoas e que Deus sempre as abençoe. Tá certo. Obrigado, Padre Márcio. Obrigado, João. Que é o pároco da Catedral Diocesana de Cruz Alta. Nossos convidados de hoje ficam por aqui. Até a próxima.